Olá, telespectadores da TV Sete Lagoas, estamos com o programa Papo de Esporte. Hoje vamos receber aqui dois ilustres convidados, Janice Oliveira e Maurício de Oliveira. Vamos começar com a Janice. Janice, apesar do sobrenome igual, mas você não é parente do Maurício de Oliveira não, né? Pois é, viu que coincidência? Não, mas nos conhecemos agora e não somos parentes não. Tá. Janice, você é da Secretaria de Esportes, né, de Sete Lagoas. Fala um pouquinho da Secretaria. Você é supervisora de esporte especializado da Secretaria, não é isso? Isso. Eu sou supervisora de esporte especializado, no caso da Secretaria de Esporte e Lazer, né? Certo. Desde o ano passado, iniciei um trabalho junto à Secretaria no início do ano passado. Ah, tá. Quando na época o secretário era o Cláudio, né? O Claudinho Raposo. Isso. E hoje é o Sérgio, né? O popular Serginho de Totti, né? Uma pessoa conhecida na cidade aí. Isso. E como é que está a Secretaria de Esporte? Tem algum evento programado? Como é que anda a Secretaria lá? Muito movimento, viu? Bem puxado no caso. E é bacana porque a gente vê a Secretaria cumprindo o papel que ela se destina, né? No caso. A gente, no caso, não passa só pelo esporte especializado, nem só pelo futebol, mas temos também os programas sociais, como o programa Segundo Tempo. A questão hoje muito forte tem sido mesmo essa necessidade de apoio às equipes do esporte especializado. Agora no período de 4 a 7 de setembro mesmo, só para mostrar como que as coisas vêm acontecendo e tem sido bastante movimentado mesmo, nós estamos saindo para a competição com a equipe de voleibol feminino, de futsal feminino, vão participar de uma Copa Regional em Biquinhas. O basquetebol sai com o sub-17 para Juiz de Fora, também participando de uma Copa Estadual. E no caso tem mais o handball que sai também para disputar uma competição em Mariana, a Copa Estrada Real. Então, assim, um dia de muitas participações, um período de muitas participações esportivas, representações de Sete Lagoas aí para fora também. Muito bem, a gente às vezes foca muito no futebol, mas tivemos na semana que passou a Copa de Karatê do Rainer, né, que promoveu. A cidade de Sete Lagoas é uma cidade altamente esportiva, né? Ela não é somente o futebol, a gente veio especializado, como você disse aí, muita coisa para acontecer na cidade. Temos também aqui o prazer de receber o Maurício de Oliveira. Ele é da área do futebol, né? Conhecido Maurício de Oliveira, treinador de futebol, ex-treinador do Democrata, preparador físico, uma pessoa também do esporte. E, Maurício, se apresente para o telespectador. Você está morando em Sete Lagoas, parece que em Pedro Leopoldo, não é isso? Exatamente. Um abraço a todos. É uma satisfação estar aqui. Eu me atuei por diversas vezes aí no Democrata, sou uma figura conhecida aqui na região e tenho grandes amizades, é o que eu mais consegui de importante, amizade, e sempre que tenho oportunidade de vir a Sete Lagoas é com prazer. Não perdi o contato, ouço as rádios daqui, lá na minha região em Pedro Leopoldo, onde resido. E estou sempre em contato aqui com Sete Lagoas. Porque, além disso, foi muito tempo de trabalho em Sete Lagoas, hein, Maurício? Eu lembro que eu era menorzinho, você já era treinador do Democrata, sempre teve aí, por diversas vezes, sempre convidado para eu estar aqui presente, porque fez um bom trabalho e tem raízes na cidade também, né? Com certeza. Eu, devido à amizade e também o trabalho que sempre satisfez aí as ansiedades aí do clube, e por ser próximo permitiu que eu desenvolvesse atividades paralelas, que eu nunca fiquei exclusivamente para o futebol, porque ele é muito instável, né? Então foi importante para mim, em todos os sentidos, a minha participação aqui em Sete Lagoas. Tá. No momento você está atuando no futebol ou você está na área de educação, não é isso? Exatamente. Eu trabalho para o Estado. E eu sempre ou conciliava ou tirava uma licença para trabalhar em regiões mais distantes. Eu estou agora encerrando o meu período no Estado e provavelmente deva voltar ao futebol, talvez nem seja profissional, distante, em regiões distantes da família, mas por aqui próximo mesmo, conciliando atividades particulares com o que eu mais gosto, que é a minha profissão, que eu adoro, não faço só por sobrevivência, mas sim por prazer, por alegria de estar envolvido. É muito bom.
Você, na época do Democrata, você pode precisar, assim, quantas vezes você trabalhou no Democrata? Como é que foi a sua história no Democrata? Você tem alguma peculiaridade, você pode falar para o telespectador? Eu trabalhei, acredito que deva ter sido por 8 ou 10 vezes. Só campeonatos mineiros, da primeira divisão, talvez uns 8. E curiosidade é que eu estava no clube quando, em 95, caiu para a segunda divisão. Infelizmente, nós tínhamos até um time bom, mas fomos infelizes naquela época. E agora, em 2004, eu participei novamente, né, do retorno do Democrata à primeira divisão. E nesses anos todos, muitas viagens, algumas até com você, né, tendo o prazer de tê-lo lá ao nosso lado. Graças a Deus, nunca tivemos nenhum incidente, nenhum acidente. E sempre com bons resultados, e só lamento agora o Democrata nessa situação aí, mas muito breve, hoje que temos um estádio maravilhoso, né? Muito breve o Democrata estará novamente no lugar que merece. Inclusive, há algumas semanas atrás, para quem não sabe, o Maurício, ele é irmão do Marcelo de Oliveira, né? Foi um treinador do Atlético, né? Um ex-jogador do Atlético. Ele esteve aí, né, Maurício? Ele está dirigindo o Paraná, não é isso, seu irmão? Exatamente, ele passou pelo Atlético nas categorias de base, algumas vezes interinamente dirigiu a equipe principal, ele achou por bem desligar do Atlético, iniciar a carreira em outros clubes, passou pelo Ipatinga, atualmente está no Paraná. Essa passagem dele lá foi muito boa, porque lá ele conseguiu, até então ele era uma figura como treinador, não como jogador. Ele era mais conhecido só aqui em Minas Gerais. E essa passagem lá foi boa, tem aberto portas em outros estados, São Paulo, Santa Catarina, dali próximo também. Essa passagem foi muito boa para ele. Nós estamos esperançosos de que ele suba mais um patamar aí, chegue a nata do futebol brasileiro. Não, mas ele vai chegar, né? A gente torce para ele, sabe que tem competência. E você, Maurício, você jogou futebol também, não? Eu jogava e algumas pessoas... Eu cheguei a jogar até em Sete Lagoas aqui no campeonato, no Santos, um time aí do Sou Santos. Conheço, e cheguei a disputar aqui. Segundo as críticas, eu era um bom jogador, e até diziam que eu jogava mais que o Marcelo, mas isso é um mito, né? Todos os grandes jogadores têm um irmão que jogava mais. Eu costumo dizer que jogava sim, porque eu jogava de manhã, à tarde e à noite, então eu reconheço. Por falar em jogar, a nossa convidada aqui, Janice, ela também jogou basquete, não é isso, Janice? Foi uma jogadora de basquete. Conta pra nós aí sua trajetória no esporte. Até que, na verdade, ela não foi muito extensa, não, sabe, Wally? Eu comecei jogando aqui com o Guardinha. Primeiro eu passei pelo vôlei rapidamente com o Robson na Praça de Esportes. Depois tive a oportunidade de jogar com o Guardinha. E na sequência, quando eu fui para Belo Horizonte para fazer o curso de Educação Física, cheguei lá e conheci o pessoal que treinava no Galo. Era o Galo, mas era o Galo do basquete. E o Ivan Salles era o técnico de basquete, me convidou e eu tive a oportunidade de jogar por um período lá também. Tá, você chegou a disputar campeonatos, então lá no Atlético? Era o time do Atlético mesmo, de basquete? O time do Atlético do basquete. Na época que eu cheguei lá, o time feminino de basquete, ele estava quase que terminando, né? E participei de algumas competições juntamente com eles. Depois, no processo de profissionalização, concluindo o curso de Educação Física, já fui para a Federação de Basquete. Atuei por alguns anos junto à arbitragem de basquete. Pedi licença da federação quando eu retornei para Sete Lagoas. Tá. Então você, depois de ser jogador de basquete, você foi também uma árbitra do basquete? Eu era oficial de mesa. Muito bem. E voltando aqui para a Secretaria de Esportes, o nosso secretário Sérgio lá vem fazendo um bom trabalho. E parece que vai vir o GIME aí, né? Mas me fala sobre o GIME, só um pouquinho, no segundo bloco a gente fala mais sobre o GIME. Sim, previsão da terceira etapa do GIME, agora em outubro, que acontecerá em dois períodos, né? O primeiro período de 7 a 12 de outubro, onde teremos a participação do vôlei feminino, tênis de mesa e da peteca. Esse que é uma
uma colinha que eu fiz aí para não esquecer dessas datas. E no segundo período, de 12 a 17 de outubro, a gente tem participação do vôlei masculino, do judô, da natação com um atleta portador de deficiência física, o Moacir Cardoso, e provavelmente o atletismo, que ainda falta uma confirmação se participará ou não representando Sete Lagoas. Mas nós estamos falando aí mais ou menos um aproximado de uns 60 e poucos atletas, fora o atletismo, participando dessa terceira etapa do GIM em outubro. Correto. E o pessoal, eu trago alguns convidados aqui de especializados, alguns atletas, às vezes alguns questionam, reclamam, né, da falta de patrocínio, essa questão especializada. A prefeitura tem conseguido dar algum apoio? A gente sabe que a situação não está fácil, né, hoje, está um momento difícil, mas tem dado algum apoio em questão de transporte? O que a prefeitura tem feito nesse sentido? Tem sido muito positivo ver esse apoio acontecendo, né? Eu sei que a gente lida com a realidade de que existem sim fatores limitantes num processo de treinamento, porque existe uma preocupação muito grande. Foram para o GIM, ganhou, perdeu, como é que é? Mas a gente tem que tentar enxergar o processo como um todo. Isso demanda de um processo, uma condição, uma estrutura de treinamento, né? Então, assim, esse apoio de transporte, alimentação para participação de competições, que a gente chama lá em apoio ao esporte especializado, assim como existe o apoio ao esporte educacional, apoio ao esporte amador, né, apoio a ações de lazer, ele acontece. Está aí, haja visto o exemplo que eu havia dado anteriormente, a participação de Biquinhas, a participação Mariana, Uberlândia, que já aconteceu, as outras etapas do GIM, a primeira, a segunda etapa do GIM. Isso tem acontecido, tem sido gratificante de ver. Claro, precisamos ainda de avançar muito. A questão de apoio ao poder público, eu acho que a gente vive um momento em que a gente precisa sim de uma fusão, de um fortalecimento também com relação ao poder privado. Vamos ao intervalo e já que voltamos com o programa Papo de Esporte.